Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, agora no capítulo 5. Esse capítulo, segundo os títulos que são registrados aqui, nós falaremos sobre Ananias e Safira, um caso bastante emblemático, que aconteceu na igreja primitiva, a prisão dos apóstolos e o parecer de Gamaliel. Então, nós vamos tratar esses três tópicos. Vamos ler o verso 1, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então veja, o que está em xeque aqui não é a questão do valor, também não é a questão da necessidade de ter esses recursos para suprir as necessidades básicas da comunidade. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é o fato deles terem mentido ao Espírito Santo. Na verdade, indiretamente, eles mentiram para os apóstolos, mentiram para a comunidade. Acredito que em momento nenhum foi requerido deles que se vendesse essa propriedade, eles entregassem esse dinheiro para os apóstolos. Todavia, a mentira, a trapaça, o fato de esconder a verdade, ou de contar uma meia-verdade, essa aqui é a questão. E era um tempo em que Deus estava agindo de uma forma muito intensa, e a igreja estava crescendo, e os sinais acontecendo, e esses sinais atraíam mais pessoas à comunidade, à conversão. Eu creio que foi um tempo em que Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que as pessoas fossem atraídas ao Evangelho através desses sinais, ou que os sinais validassem o discurso dos apóstolos, de forma que o poder de Deus, a graça de Deus derramada sobre aquele povo, chamasse a atenção das pessoas. E no verso 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, foi algo assim muito forte que impactou as pessoas que tiveram conhecimento disso e gerou um temor no coração das pessoas com relação à santidade de Deus, à seriedade da obra de Deus, com relação também à autoridade que foi conferida aos apóstolos. Então foi algo muito significativo, que aconteceu. E a pessoa morreu instantaneamente, Depois veio também a sua mulher, Safira, sustentando a mesma mentira, e também morreu. E imediatamente já levaram essas pessoas para serem sepultadas, e é costume entre os judeus, quando uma pessoa morria, não se fazer um funeral extenso ou embalsamar, alguns povos antigos tinham esse costume, os egípcios também tinham esse costume, de embalsamar os corpos. Todavia, na cultura judaica, eles procuravam enterrar no mesmo dia, Então a pessoa morreu diante dessa mentira que foi contada, e imediatamente ela já foi sepultada. No verso 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Já no verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então foram coisas muito significativas, muito fortes que estavam acontecendo ali. Agora, nós não podemos criar um padrão em cima disso. Deus age da forma que Ele quer, no momento em que Ele quer e com a intensidade que Ele quer. Nós não podemos tentar reproduzir tudo isso que aconteceu aqui no livro de Atos e achar que isso também é para os nossos dias. É claro que Deus, na sua soberania, Ele pode agir de uma forma talvez até mais intensa do que está aqui. Agora, o cuidado que temos que ter é importar essas experiências para os dias de hoje, achando que Deus é obrigado a fazer exatamente o que está aqui relatado. É fato que, nesse período, a igreja estava sendo inaugurada, estava crescendo numa velocidade muito grande. E veja o que acontece nos versos seguintes. Verso 12.
muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então veja, muitos sinais. Alguns sinais já foram relatados aqui, por exemplo, o próprio Pentecostes, né, foi um grande sinal, as pessoas falando nas línguas das pessoas que estavam ouvindo. Ali Jerusalém era uma cidade cosmopolita, existiam pessoas ali de várias nacionalidades diferentes, e no momento do Pentecostes elas ouviam o discurso dos apóstolos na sua própria língua nativa. Isso foi um grande milagre. O cura de um coxo foi um grande milagre. Mas esses milagres foram se intensificando num crescente constante, a ponto do verso 12 registrar muitos sinais e prodígios estavam sendo feitos. E aqui ele se refere até ao local em que eles se reuniam. Esse pórtico de Salomão era uma área destinada a negócios, a ensino da palavra. Os rabinos ali se reuniam, os sábios daquela comunidade, para ensinar os seus discípulos, para propagar os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Essa palavra pórtico se refere a um lugar coberto, geralmente uma antessala de um edifício maior ou de um templo, e ali eles se reuniam para praticar o conhecimento da palavra e para fazer negócios também. E no verso 13, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então todos esses sinais que estavam sendo feitos através da instrumentalidade dos apóstolos eram como que sinais para validar a palavra que estava sendo anunciada, para também chamar a atenção do povo, e assim as pessoas iam gerando no seu coração um grande temor por aquela comunidade que estava nascendo, né? E crescendo e se expandindo de uma forma muito vigorosa. É o que nós vemos aqui no verso 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Num primeiro momento ali em Pentecostes eram 120, depois da pregação de Pedro 3.000, mais adiante 5.000 pessoas são agregadas à comunidade, e agora a palavra registra, né? E crescia mais e mais essa multidão. Então era um momento de propagação do Evangelho. Então nós percebemos lá nos evangelhos, nos 4 evangelhos, havia uma concentração das atenções em Jerusalém. Então tudo convergia para Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém porque ali ele seria crucificado. Então o templo estava em Jerusalém. Muitos dos milagres que Jesus fez foi em Jerusalém. A última Páscoa e a primeira ceia foi celebrada ali também em Jerusalém. Então havia uma convergência para Jerusalém. Aqui nós vemos o contrário. Existe uma expansão, de Jerusalém para o mundo. Jerusalém então começa a propagar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, a verdade da ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte, o Cristo ressurreto que estava sendo anunciado àquela população. Então agora é o momento de espalhar essa semente, né, para as cidades circunvizinhas, para as nações ali ao redor e até os confins da terra, conforme o próprio Jesus ordenou. Então havia um crescimento exponencial, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, no verso 15, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos as suas sombras se projetassem em alguns deles. Então veja como essa atividade dos apóstolos chamou a atenção daquela população. Eles queriam que apenas a sombra dos apóstolos os curasse. É claro que a palavra não diz que isso aconteceu, que a sombra curou as pessoas. Então pouco podemos pegar isso, volto a dizer, e trazer para os dias de hoje e achar que isso vai acontecer de novo. É a soberania de Deus que vai determinar isso. Não são os padrões que nós criamos, não são as interpretações que muitas vezes fazemos fora de um contexto e tentamos transformar isso numa doutrina para os dias atuais. Esse é um erro crasso, né, que muitos teólogos, muitas igrejas vão criando as suas doutrinas e acham que isso que está sendo relatado aqui tem que acontecer exatamente como foi. Havia uma liberação especial da graça e do poder de Deus naqueles dias. E Deus então derramou do seu Espírito, do seu poder, de uma forma
alcançar um objetivo específico, né? Alcançar as pessoas ali. Era a inauguração da igreja, o início da igreja, grandes sinais iam sendo feitos de uma forma muito particular. No verso 17, aqui nós vamos começar a ver a questão da prisão dos apóstolos, né? Então toda essa movimentação chamou a atenção dos rabinos, né? Dos, entre aspas, entendidos na lei, dos judeus ortodoxos, dos que dominavam, né, o acesso, né, monopolizavam, melhor dizendo, o acesso à palavra de Deus, aqueles que ensinavam. O ciúme começou a brotar no coração deles. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, no verso 17, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Os saduceus, na verdade, eram um grupo, era um partido judaico, assim como os fariseus, e existiam algumas diferenças teológicas entre eles. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, e para eles nada mais existia além dessa vida terrena. Já os fariseus não, acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição dos mortos também. Então havia sim um embate entre eles, no nível político e também no nível teológico, né? E nesse período os saduceus dominavam as sinagogas, né? Dominavam a autoridade eclesiástica, né? Entre os judeus, né? E aí, tomados de inveja, prenderam, né, os apóstolos, né? Já que eles não conseguiam se antepor à sabedoria dos apóstolos, eles usaram da força, né? Já que não existem argumentos para contradizer aquilo que está sendo feito, as curas, um coxo, né, de nascença que anda, começa a saltitar de alegria, pessoas sendo curadas, as multidões sendo atraídas, né, pelos sinais e pelo Evangelho. Então eles usaram da força, né, e mandaram então prender, né, os apóstolos. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, né, e lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Nós encontramos aqui, principalmente no livro de Atos, o ministério dos anjos funcionando de uma forma muito intensa. Em outros episódios, nós vamos passar por ele, a atuação dos anjos é fundamental. E pela definição da própria palavra, os anjos são seres ministradores, né, que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, todos aqueles a quem o Evangelho é direcionado. Os anjos são esses assessores ou enviados de Deus, né, que participam, né, da obra de Deus e da expansão e plantação do reino de Deus aqui na terra. No verso 22, mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Então veja que grande sinal. As portas estavam fechadas, os vigias estavam nas suas posições, mas os apóstolos que foram presos pelos saduceus foram libertos por um anjo, e eles não foram se esconder nas suas casas. Eles foram para as praças pregar o Evangelho. Veja que ousadia. Na verdade, isso é uma resposta de uma oração que eles fizeram anteriormente. Nós vimos isso nos capítulos anteriores, em que eles pediram ousadia ao Senhor, para que pudessem continuar anunciando o Cristo ressurreto. Eles não pediram que fossem libertos da perseguição. Eles não pediram que fossem libertos do Coliseu Romano, onde as feras trucidavam os corpos dos crentes naquela época, mas eles pediram mais ousadia, mais autoridade, para continuarem a pregar o Evangelho. E aqui isso está acontecendo. Eles não se acovardaram diante dessa ação dos saduceus, mas eles foram para as praças e insistiram em pregar o Evangelho. Verso 25. Nesse inteirinho alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Veja a questão política envolvida aqui, né? No primeiro momento, eles se revestiram de coragem e de ciúmes e então prenderam os apóstolos. Como
o povo se alvoroçou com isso, como os apóstolos eram pessoas bem vistas naquela comunidade, por tudo que haviam feito, estavam fazendo, eles ficaram com medo de serem apedrejados por esse povo, né? Então, veja a covardia, né, desses religiosos, tentando silenciar aquilo que não pode ser silenciado, que é a propagação do Evangelho sobre a terra. Verso 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, no discurso dos apóstolos, eles diziam, né, que os judeus haviam levado Cristo até aquela situação, a cruz. Na verdade, o Senhor se deixou levar, né? Ninguém teria o poder de manietar, de prender, de crucificar o Filho de Deus, se não decidisse por si mesmo se entregar. E quando Jesus foi preso ali no Getsemane, ele disse que haveriam legiões de anjos ao seu dispor naquele momento. Ele poderia ser liberto daquela situação. Em momento algum, em situação alguma, o homem teria poder de prender o Filho de Deus, se ele não assim não desejasse, né? E aqui ele diz, acusando, né, os apóstolos, né, de lançar sobre eles, no caso aí os religiosos, os saduceus, os rabinos, o sangue de Jesus. Na verdade, quando Jesus foi colocado ali diante do povo e Pôncio Pilatos lavou as mãos e foi oferecida a liberdade de Jesus ou Barrabás, o povo optou por Barrabás, eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. Eles naquele momento, eles já estavam assumindo toda a responsabilidade pela prisão e posterior crucificação de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estavam preocupados com a lei civil nesse momento. Então as autoridades os proibiram de pregar o Evangelho, os prenderam, mais à frente os açoitaram, mas eles não se curvaram diante da autoridade civil. Então existem alguns momentos na história de um crente, na vida de um crente, em que nós temos autorização bíblica para descumprir uma ordem civil. Esse é um caso típico. O anunciar da palavra de Deus para esses apóstolos era muito mais importante do que uma norma civil. O que era mais importante era o chamado de Deus sobre a vida deles. O que era mais importante é cumprir a vontade de Deus e não da dos homens. Então, nesse momento, quando a lei civil entra em confronto com a lei divina, com o mandado divino, então nós temos a liberdade para descumprir a lei civil. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro, né? Então, essa ênfase que é dada na ressurreição de Cristo está presente na grande maioria dos discursos relatados aqui em Atos, né? Então, é o Jesus ressurreto que é apresentado, aquele que ressurgiu dos mortos, aquele que venceu a morte, aquele que vive eternamente e que abriu um novo e vivo caminho até a presença do Pai. E vive para sempre num corpo glorificado, né? Então essa realidade, ela é enfatizada no discurso dos apóstolos e deve ser uma realidade enfatizada por todos os pregadores contemporâneos. É necessário resgatar alguns desses elementos que fizeram parte da pregação dos apóstolos nesse tempo e deixar um pouco, talvez, das nossas pregações antropocêntricas, voltadas para o homem, para os seus sentimentos, para as suas mazelas, e elevarmos a nossa pregação a patamares mais altos, né? Que apontem para o Deus vitorioso, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que haverá de julgar o mundo, que haverá de estabelecer o seu reinado novamente aqui na terra, um reinado de justiça. Agora no verso 34 aparece a figura de Gamaliel. Gamaliel, ele era um erudito, conhecedor da palavra de Deus, um discipulador muito considerado entre os religiosos judeus daquela época. Diz assim no verso 34: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, né? Então, nesse momento, né, os apóstolos foram presos novamente, levados, né, ao Sinédrio, e aqui Gamaliel se levanta com uma proposta. Ele diz aqui no verso 36, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, é importante notar que nesse período muitos messias estavam se levantando. Aqui ele cita apenas 2 casos, mas eu li um livro de um historiador em que ele faz um levantamento de quantos messias surgiram naquela época. Então havia entre o povo uma consciência de que o Messias estava às portas. Só que o Messias que eles esperavam era o Messias libertador da tirania do Império Romano. Talvez um Messias que fosse comandar uma grande rebelião contra o Império. E vem Jesus de uma forma humilde, nascendo numa manjedoura, e propõe a salvação e a libertação, não dos romanos, mas das suas próprias almas, apresentando a eles o caminho de volta a Deus e a salvação eterna. Então isso foi uma quebra de um grande paradigma, mas muitos se levantaram, não só esses 2 aqui que são mencionados, mas outros messias se levantaram, foram alguns mortos, foram sentenciados à morte, e todos aqueles que o seguiram também foram dispersos e perseguidos, né? Então aqui Gamaliel está dizendo que talvez Jesus fosse um desses, mas era necessário aguardar, porque se fosse uma obra de Deus, ela permaneceria. Se não fosse, eles pereceriam como todos os outros messias se levantaram, né? O verso 38. Agora vos digo, dai de mão estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com ele. Então, na verdade, já está comprovado que a obra era de Deus, porque já se passaram 2000 anos e a igreja está aí, forte e firme, fazendo a sua obra, a noiva de Cristo que está sendo ataviada e preparada para aquele grande dia das bodas do Cordeiro, né? Então, a prova dos 9 já foi feita, né? Então, era uma obra de Deus, ela permaneceu e ela não pode ser destruída, né? A igreja de Cristo, ela é indestrutível, porque é o Senhor que vela por ela, é o Senhor que edifica e que cuida da sua igreja. Verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem, em nome de Jesus os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.